programa Futuras Cientistas, que insere meninas e professoras nas ciências, está com inscrições abertas e a partir do ano que vem deve chegar a todos os estados do país. As participantes recebem um auxílio de R$ 483. E para falar da manutenção de programas como esse e da importância deles para a formação acadêmica, principalmente dos jovens, a gente conversa agora com a nossa especialista CNN em Educação, Cláudia Cochin. Cláudia, boa tarde, bem-vinda, é sempre muito bom falar com você. Esse é um programa importantíssimo, nem precisamos falar muito sobre isso. Eu queria comentar sobre o número de vagas. Menos de 500 vagas, dá para atender a demanda do país inteiro, Cláudia? Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde, Sidney. Infelizmente não. Eu conheço o programa antes era restrito a alguns estados e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação decidiu expandir isso para outros estados, mas sem uma expansão grande de vagas. É importante lembrar que o estado de São Paulo tem um programa por meio da USP que se conecta com isso, seja o FEBRACE, que é um programa adotado pela pela USP, né, pela Escola Politécnica da USP, e também o acesso aos laboratórios para alunos de ensino médio, e alguns outros estados também já tinham alguma coisa. Mas o interessante nesse programa é que ele foca nas meninas. E nós temos uma dificuldade de atrair as jovens estudantes para carreiras mais ligadas ao que nós chamamos de STEM, né, que é ciência, tecnologia e engenharia. Então, é bom que exista esse programa, é importante que ele seja expandido, mas eu não estou muito confiante nisso. Por quê? Porque o bloqueio de verbas para 2022 que aconteceu no Ministério da Ciência e Tecnologia e nas universidades federais foi grande, e para o orçamento de 2023 houve um corte bastante expressivo. Isso não prenuncia uma possibilidade de ampliação de iniciativas como essa e de investimento naquilo que o Brasil mais precisa, que é em educação, ciência e tecnologia. Nesse sentido, reagiu corretamente a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reclamando, ainda agora em setembro, no dia 12 de setembro, dos brutais cortes que ocorreram em ciência, tecnologia e na educação. Agora, Cláudia, nós todos aqui esperamos, né, que seja por um período curto nessa dificuldade econômica e que se repense ao priorizar a educação casos como esse. Mas, de qualquer forma, tem um outro aspecto, se você me permite, que mostra que, apesar de serem 500 vagas, para um país gigantesco como o nosso, parece muito pouco, né? Mas toda e qualquer iniciativa de abrir perspectiva para os jovens, em geral, costuma ter muitos inscritos. É bem verdade que nem todos com aquele perfil adequado, nem, não dá para atender a todos. Mas isso é interessante, porque demonstra que as pessoas querem oportunidade, não é? Sem dúvida. Há uma visão incorreta de que aqueles que não conseguem construir o seu futuro é por falta de esforço ou de empenho. Ao contrário, cada vez que oportunidades como essa aparecem, nós temos inúmeros candidatos. É só ver o FEBRACE, aquele exemplo que eu dei, que a Escola Politécnica da USP faz, a quantidade de projetos, desde 2003, quando eles começaram, é impressionante. Então, sim, os jovens querem oportunidade. O que nós precisamos fazer é garantir que eles tenham acesso a elas, né? Ô, Cláudia, só não podia deixar de te perguntar isso. Você falou que tem uma dificuldade de atrair meninas para áreas de ciências, áreas tecnológicas. Isso tem a ver com uma estrutura do Brasil? Tem a ver com o machismo? E aí eu já emendo a minha pergunta. A gente sempre diz aqui que as mulheres têm mais anos de estudo, elas são muito mais dedicadas ao estudo. O Brasil não perde tanto e assim, então, se as mulheres estão muito mais dedicadas, mas chega na hora da ciência, elas são alijadas? É verdade. Sabe o que eu estava pensando agora? Que uma das primeiras analistas de sistema, ainda não tinha esse nome, né, foi a Ada Lovelace, que foi uma mulher
E, no entanto, para o campo da ciência e tecnologia, nós ainda temos, isso não é só brasileiro, é um pouco da nossa cultura de que a mulher é mais para ficar em casa, para cuidar dos filhos, e o homem mais para trabalhar, especialmente para trabalhar em áreas técnicas. Isso pode e deve ser revertido, não para excluir os homens dessa possibilidade, mas para que a gente tenha um acesso mais igualitário. O talento não é distribuído por gênero ou por grupo étnico, o talento é universalmente distribuído desde que a gente mostre para as meninas desde muito cedo que elas podem ser aquilo que elas sonharem e que elas podem sonhar com muito mais do que elas sonhavam até agora por questões culturais. Laura Coxinha, ainda bem que você, Luciane e as demais mulheres em várias áreas, né, demonstram com suas competências, né, e quando você tem uma vitrine importante como essa aqui da CNN, que é possível, sim, jovens, né, meninas, estudem, postulem áreas da física, da ciência em geral, da tecnologia. Já foi o tempo que isso era só um plano masculino, em absoluto. Todos podemos, evidentemente, estudar e chegar lá, né? Então, que bom que você está nos lembrando sobre isso e reafirmando. Obrigado, Cláudia. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.